Eu não posso excluir ninguém, eu tenho que ser verdadeiro. De buscar sempre a verdade, com isenção, responsabilidade, objetividade, com a verificação exaustiva de cada informação. Eu não posso excluir ninguém, eu tenho que ser verdadeiro. A Interpol está investigando a ligação do empresário Paulo César Farias com pessoas do exterior. Hoje a Polícia Federal ouviu no Rio os depoimentos do dono do Banco Multiplique, Antônio Carlos Carneiro, e do diretor da Brasvit, Altineu Coutinho. Antônio Carlos Carneiro foi chamado para explicar a venda de um apartamento dele em Paris para um testa de ferro de PC. Antônio Carlos Carneiro, dono do Banco Multiplique, correu, mas não conseguiu escapar dos jornalistas. Ele veio esclarecer a venda de um apartamento dele em Paris, feita através de um procurador, para Guy Delonchamp, acusado de ser empregado de PC Farias no exterior. Carneiro disse que não sabia quem tinha comprado o apartamento dele e disse que nunca teve contato com Guy Delonchamp ou com o empresário PC Farias. O senhor conhece o empresário PC Farias? Não. Nunca esteve com ele? Não. Conhece algum dos fantasmas, alguma das pessoas que estão envolvidas no caso? Altineu Coutinho, diretor da Brasvit, empresa acusada de vender inseticida superfaturado ao Ministério da Saúde, também depois entrou, saiu e ninguém viu. Nem mesmo o secretário nacional da Polícia Federal, delegado Romeu Tuma. Ele disse que não está acompanhando as investigações. Não quero saber, não preciso saber. Se eu vim à superintendência falar com o Dr. Edson, alguns fatos, algumas coisas que a Interpol está desenvolvendo em termos de investigação, e bater um papinho com o Dr. Lacerda para ver se está tudo correndo bem, sem entrar no mérito do inquérito que ele vem bem conduzindo. Enquanto o relator da CPI, Amir Lando, estiver divulgando na segunda-feira de manhã o relatório dele sobre o esquema PC Farias, o delegado Paulo Lacerda, da Polícia Federal, estará esperando ansioso para ouvir o depoimento de Jorge Luiz da Conceição, doleiro que movimentou cerca de 8 milhões de dólares dentro do esquema PC. Jorge está desaparecido há 3 meses e existe a suspeita dentro da CPI que ele esteja morto. O depoimento dele está marcado para as 9 horas da manhã de segunda-feira, aqui no Rio. O país inteiro espera a leitura do relatório final da CPI do caso PC na próxima segunda-feira. E o senador Amir Lando, relator da CPI, já avisou: não vai livrar a cara de ninguém. A CPI não vai sentenciar ninguém, mas a CPI vai mostrar fatos que podem incriminar os seus autores e deverá incriminar aqueles que têm vínculos, aqueles que têm uma conexão com essas práticas delituosas. Provas contundentes. A CPI reuniu um conjunto de provas sólido e suficiente para algumas condenações e para, sobretudo, o Ministério Público sugerir procedimentos, oferecer denúncias e a Justiça, por certo, condenar os culpados. PC Farias foi um homem muito ágil, esperto, que explorou um prestígio nascido de uma campanha, de uma amizade com o mandatário do país e agiu com muita eficiência, rapidez, mas agiu, evidente, num plano que a ética condena. Citações. Eu não posso excluir ninguém, eu tenho que ser verdadeiro. E como tal, as pessoas que estão envolvidas com a prática de irregularidades e delitos serão mencionadas com muita tranquilidade. Qualquer pessoa pode ser citada no relatório, ninguém está excluído. Agora, e o presidente Collor vai ser citado no relatório do senhor? Eu vou citar todos, não posso excluir ninguém. O senador Amir Lando tem um compromisso com a história, tem um compromisso com a população do país. Doa quem doer, custe o que custar, os responsáveis por essas bandalheiras, por essa corrupção toda, têm de ser punidos, têm de devolver o dinheiro que roubaram às custas do país e passar boa parte de suas vidas na cadeia. Se não der cadeia, não vale.
É o momento de passar o Brasil a limpo. Veja a seguir, Marcílio recebe mais uma vez apoio de empresários paulistas e critica a central de boatos. Isso é algo extremamente condenável. Foi assim que o ministro Marcílio Marques Moreira tratou os boatos da saída dele do ministério. Boatos que ainda hoje tiveram reflexos negativos no mercado financeiro. Queda nas bolsas e alta do dólar. O ministro disse que mais do que nunca é preciso ter responsabilidade e manter a calma. Foi aplaudido e recebeu apoio dos empresários. O ministro Marcílio disse que jamais cederia a pressões ilegítimas, acha que é importante votar o pacote fiscal ainda esse ano e garantiu que continua firme no leme da economia. Continua trabalhando até que as instituições se pronunciem, mas não se cabe a mim me pronunciar. Mas você continua no ministério depois da entrega do relatório? Eu não vejo uma conexão entre uma coisa e outra. Eu vejo instituições funcionando. À tarde, no Rio. Na Câmara Americana de Comércio, Marcílio almoçou com outros 450 empresários. Entre guardanapos brancos e talheres de prata, o ministro saboreou mais uma manifestação de apoio com direito à medalha. No discurso, disse que é preciso aprovar logo no Congresso o plano de reformas e atacou os boateiros. E temos que manter serenidade. Uma serenidade, inclusive, a boatos que antes eram semanais. Depois passaram a ser diários. Hoje, a cada hora, há um boato desses. E o que é triste constatar que esses boatos são plantados, esses boatos são arbitrários. Boa coisa. Acabou a coisa. Acabou de correr um boato lá na Bolsa de que o ministro tinha perdido a voz. Depois, Marcílio filosofou para explicar a posição dele na crise política. Que aqueles que têm sabedoria sabem identificar na história os seus rumos para tornar-se os seus líderes. Porque os que são sábios, eles veem a direção da história, enquanto os tolos são por ela arrastados. Com os jornalistas, o ministro Marcílio Marques Moreira se comportou mais como diplomata do que economista. Disse que a respeito da CPI prefere se manter em silêncio, aguardando o relatório final. Disse também que a grande questão nesse momento é a luta pela governabilidade, mas admitiu que anda difícil tocar o barco do governo. Mesmo assim, garantiu que continua no ministério. Continua trabalhando até que as instituições se pronunciem, mas não se cabe a mim me pronunciar. O apoio dos empresários ao ministro ficou bem claro durante este almoço hoje. A Câmara Americana fez uma pesquisa entre 227 dos 420 empresários presentes. 80% deles consideram muito importante Marcílio ficar à frente do ministério. A maioria diz que a crise política está afetando os negócios das empresas, atrasando encomendas e cancelando investimentos. E mais da metade dos empresários respondeu que a crise deve durar até mais de 4 meses.